Vamos então para a nossa primeira pauta, meu querido amigo. Porque Donald Trump, ele saiu a notícia no The New York Times que ele fez uma ligação com Nicolás Maduro, e essa informação ela estava sendo mantida sob sigilo, né, absoluto. Nós vamos trazer alguns detalhes aqui, mas eu já queria começar com a polêmica, senhor Sepúlveda. Nós não falamos sobre isso. Olha só. No dia que o presidente Bolsonaro foi detido pela Polícia Federal em casa e levado para a polícia, para a carceragem da Polícia Federal, nós tivemos o Donald Trump sendo pego de surpresa com a notícia, embarcando ali no helicóptero, barulho de hélice, e ele respondeu o seguinte: eu conversei com essa pessoa, tive uma conversa com ele ontem. E aí todo mundo falou, mas ele falou com Bolsonaro, ele falou com Lula, e eu comecei a pensar um pouco, senhor Sepúlveda. Será que ali no meio do barulho o Trump não entendeu a pergunta e deu uma pista de que ele teria falado com o Maduro no dia anterior? É uma questão a se pensar, tá? É uma questão a se pensar. Ali ficou um pouco, digamos assim, ficou um pouco duvidoso, porque ali também há muito barulho, as pessoas gritam, né? Os repórteres gritam para se fazer mais ouvidos, então ficou aquela dúvida. Inclusive, 2 dias depois, não sei se você viu, alguém perguntou para Caroline Leavitt, mas ele falou com o Bolsonaro. Perguntaram se ele falou, porque ele também ficou confuso se ele tinha falado com o Bolsonaro ou se tinha falado com quem é que ele tinha falado, não é? E ela falou assim, não, teve ligações, mas não falou com quem, e falou que ela não tinha informação se ele tinha conversado com o Bolsonaro, né? Claro. Então, é o seguinte, digamos, agora você levanta essa hipótese do seu próprio Maduro, né? Enfim, o que é fato é o seguinte, eu queria assim chamar a atenção do seguinte: o Trump habitualmente gosta de propagandear aquilo que ele faz, e ele não propagandeou esse telefonema. Não sei se você chama atenção isso aí para você, mas a mim me chamou. Exatamente. Tem um comentário aqui, antes da gente passar para a matéria do New York Times, do Pedro Silva. É muito importante o que ele diz aqui. Ó. Seu Sepúlveda, o que o Maduro faz por meio dessa dança é pura zombaria da cara de um povo sofrido e quase vencido. É a pura verdade, Pedro. E é justamente isso que a gente quer usar contra esse ditador facínora. Né? Um dos principais pilares do Foro de São Paulo e da desestabilização de todo o continente, né? Mas não sei se o senhor quer comentar aqui, senhor Sepúlveda. Não, eu acho perfeita essa observação, e é isso mesmo. E acontece o seguinte, Pedro, outro dia eu estava vendo um vídeo do Maduro em que ele acabou se traindo quando ele diz o seguinte: nós não vamos sucumbir a essa guerra psicológica, nós vamos fazer a guerra psicológica também. Ele acaba confessando que ele está sofrendo uma guerra psicológica e ele diz que ele também está fazendo. E isso que nós vimos aqui é pura guerra psicológica. Comigo não passa nada, não passa nada, vamos ver, não é? Então, é aparentar uma normalidade e, como você diz muito bem, debochar do povo sofrido. E isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. Todas essas coisas, não há uma guerra louca, peace, é de um criminoso. E nós vamos ver depois o elenco que está por trás de todo esse problema da Venezuela, que eu acho que é muito importante isso aí. Vale lembrar, meu amigo, que a Borrana aqui disse uma coisa que eu achei muito interessante. Isso é propaganda de medroso. Eu acho muito interessante. Perfeito. Exato. Perfeito. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Agora eu vou recorrer a um dos maiores revolucionários, dos piores, da pior estirpe, mas que ele disse uma coisa que é certa nos seus cadernos de outubro. Vladimir Ilyich Lenin, tá?
Algumas pessoas falam, não, mas vocês estão ajudando o Maduro fazendo isso. Não. Uma das armas mais poderosas que existe num debate e num enfrentamento desse é a ridicularização. A ridicularização é das armas mais poderosas numa guerra política, meus caros. Tá? Lenin escrevia isso e os revolucionários sabem fazer muito bem. E Maduro está fazendo um favor, né, se colocando nessas situações ridículas que ele está entrando. Vamos lá. Sr. Sepúlveda, então essa matéria saiu ontem no The New York Times, assinada pela Maggie Haberman e Anatoly Kurmanaev. E ela traz aqui informações importantes. Lembrando que nós agora iremos trazer uma matéria de uma mídia de alinhamento democrata. Então, meus amigos, pode ter aqui algum ponto da linguagem que vocês estranhem, mas estejam aí com esse sobreaviso. O presidente Trump conversou por telefone na semana passada com Nicolás Maduro, o líder venezuelano, e discutiu uma possível reunião entre eles, segundo várias pessoas com conhecimento do assunto, mesmo enquanto os Estados Unidos continuam ameaçando uma ação militar contra a Venezuela. A conversa aconteceu no final de semana, disseram duas das pessoas. Incluía uma discussão sobre um possível encontro entre os dois nos Estados Unidos. Segundo as pessoas com conhecimento do assunto, que receberam anonimato por não estarem autorizadas a discutir o tema publicamente. No momento, não há planos para tal reunião, disse uma das pessoas. O que também cheirava uma bela armadilha do Donald Trump, isso aqui sendo fato, né, senhor Sepúlveda? Vale lembrar que existe um prêmio de 50 milhões de dólares pela captura do Maduro. O senhor aceitaria ir nessa viagem, meu caro, sendo Maduro? Eu acho que não precisa nem responder, né? Pois é, acho que ele não assina esse acordo não, viu? A ligação, que contou com a participação do secretário de Estado Marco Rubio, ocorreu dias antes da designação do senhor Maduro pelo Departamento de Estado como líder do que a administração considera uma organização terrorista estrangeira, o Cartel de los Soles, entrar em vigor. Isso daqui é uma outra informação relevante. Os Estados Unidos construíram uma presença militar substancial no Caribe com o objetivo da Venezuela. Funcionários do governo disseram que seu objetivo é dissuadir o tráfico de drogas, mas também deixaram claro que querem ver Maduro removido do poder, possivelmente à força. O New York Times noticiou em outubro que Maduro havia oferecido aos Estados Unidos uma participação significativa nos campos petrolíferos do país, além de uma série de outras oportunidades para as empresas americanas, numa tentativa de aliviar as tensões. Mas o senhor Maduro buscou permanecer no poder e os oficiais americanos encerraram essas discussões no início do mês passado. Lembrando que o Richard Granell, que é quase um colaboracionista, né, do Maduro, foi retirado da Venezuela e enviado de volta para sua casa lá na Califórnia. Esse é um outro dado importante que nós temos nesse quesito. E, senhor Sepúlveda, também sobre essas tentativas do Maduro de oferecer muita coisa, há um outro ponto sensível que nós noticiamos aqui durante essa semana no canal, que há circulando já informação em alguns meios de inteligência aberta, as famosas OSINTs, que o Maduro teme se entregar porque ele teria a possibilidade assim quase que de 100% de ele ser eliminado pelos seus seguranças, que são agentes cubanos. E eles teriam a instrução de, caso aconteça a iminência da captura de Nicolás Maduro, ele deve ser eliminado. Acho que esse é um ponto relevante aqui também, né, de contexto que a gente precisa dar. Um porta-voz da Casa Branca recusou-se a comentar sobre a ligação entre Trump e Maduro. O governo venezuelano não respondeu a um pedido de comentário. Duas pessoas próximas ao governo venezuelano confirmaram que uma ligação direta entre os dois havia ocorrido. Eles não queriam ser identificados porque não estão autorizados a falar publicamente.
O que essa decisão significa, em última análise, para a abordagem do governo em relação a Maduro, ainda está por ser visto. Trump tem um longo histórico de envolvimento em vias duplas com adversários, com discussões sobre um caminho e ameaça de força no outro. A administração Trump tem usado ataques de mísseis para bombardear barcos venezuelanos que, segundo autoridades americanas, estão traficando drogas. Um ponto importante aqui também, que na semana passada, acredito que na quarta ou quinta-feira, Donald Trump disse que conversaria em breve com Nicolás Maduro, né? Então, ao que tudo indica, essa ligação realmente aconteceu. Esses ataques fazem parte de uma postura agressiva mais ampla contra a Venezuela, onde Maduro permaneceu no poder após uma eleição de 2024 que os Estados Unidos, em New York Times, o mundo, classificaram como corrupta. Os Estados Unidos enviaram um grupo de porta-aviões para as águas próximas da Venezuela, enviaram bombardeiros da Força Aérea sobre a região, prepararam planos de ação secreta e fizeram ameaças regulares do uso de força. Na noite de ação de graças, o Sr. Trump, acompanhado por líderes militares, disse que os esforços para deter traficantes de drogas se moveriam para operações terrestres. Abre aspas. A terra é mais fácil, mas isso vai começar muito em breve, disse Trump a repórteres em Mar-a-Lago. Vale lembrar também aqui, como informação adicional, noticiamos e mostramos aqui no canal, que o secretário da Guerra, Pete Hegseth, passou o dia de ação de graças dentro do, que aqui no Brasil ganhou o nome de Geraldão, o maior porta-aviões do mundo, o SS Gerald R. Ford. E na sexta-feira, Trump postou no Truth Social sobre as eleições de sábado em Honduras, endossando Nasri Asfura, do Partido Nacional, e descrevendo dois de seus rivais como controlados por Maduro. Abre aspas. Maduro e seus narcoterroristas vão tomar outro país como tomaram Cuba, Nicarágua e Venezuela? Olha, ele está falando abertamente do Foro de São Paulo aqui, meu amigo. Tá, claro. Escreveu e continuou. O homem que defende a democracia e luta contra Maduro é Tito Asfura, o candidato presidencial do Partido Nacional. A administração analisou uma série de opções para a Venezuela, incluindo a tomada dos campos petrolíferos do país. Rubio, líder dos esforços contra Maduro dentro do governo Trump, descreveu Maduro como um presidente ilegítimo. Mas as conversas diretas entre Trump e Maduro podem ser o início de um esforço para criar uma saída contra o uso crescente da força, embora o governo pareça determinado a um resultado que exija a saída de Maduro. Senhor Sepúlveda, temos mais desdobramentos, mas eu já quero contar com uma análise do senhor nesse primeiro ponto, por favor, meu caro amigo. Olha, eu acho que é agora que eu vou, assim, expandir um pouco o quadro pelo seguinte, eu vejo até comentários de pessoas, assim, nas redes sociais, o Trump vai ao Meu amigo, funeral. me perdoa cortar o raciocínio do senhor, é que tem um erro, tá? Eu estranhei aqui, tem um erro na matéria do The New York Times. Eles falam que as eleições em Honduras seriam hoje, nesse sábado. Isso está errado. As eleições em Honduras serão amanhã, dia 30 de novembro, e isso daqui é muito importante, como vocês verão mais à frente no programa. Desculpa, senhor Sepúlveda, fique à vontade. Bom, acontece o seguinte, há muitas pessoas que estão considerando o caso do Maduro apenas como um sujeito que está no poder, que é um criminoso, é um narcotraficante. Isso não é assim, e não é assim para os Estados Unidos, e não é assim para o presidente Trump. Eu vou expandir um pouco aqui pelo seguinte, porque nós temos que entender que a Venezuela, sob o comando do Maduro, sob o comando do Chávez, sob o comando do Maduro, sob todo esse cartel de los soles, que era, no fundo, uma estrutura militar que foi transformada numa estrutura criminosa, todo mundo fala do tráfico de drogas, mas isso não é real, só o tráfico de drogas. Por quê? Porque eles constituíram depois uma milícia
digamos assim, podia-se chamar uma milícia privada, que é o Trem da Água, que passou a ser uma milícia para perseguição de adversários políticos fora da Venezuela. Depois, nós temos, além do Trem da Água, nós temos a colaboração com grupos terroristas internacionais, como, por exemplo, o Hezbollah, que usa a Venezuela, inclusive para operações de lavagem de dinheiro e reencaminhar esse dinheiro através do tráfico de drogas, do tráfico de ouro, que nós falamos aqui muitas vezes, do tráfico de pessoas. Por exemplo, aquelas pessoas que eram mandadas para os Estados Unidos, é uma verdadeira máquina de tráfico de pessoas, tráfico humano. Bom, tudo isso é uma máquina criminosa, mas que não se cifra a isso. E eu agora vou entrar num tema que está sendo pouco falado no Brasil, nós falamos, mas é a fraude eleitoral promovida pela Venezuela. O Trump, creio que há 2 dias atrás, colocou na Truth Social na Truth Social não se chama tweet, mas enfim, eu vou abrasileirar aqui a coisa. Um tweet em que ele dizia o seguinte: devemos concentrar toda a nossa energia na prova da fraude eleitoral. E isso por quê? Porque Carvajal e outras fontes, não só Carvajal, outras fontes venezuelanas que estão nos Estados Unidos e que já escreveram livros, mostram que o regime venezuelano começou a usar as máquinas eletrônicas para fraudar eleições em diversos países. E o Donald Trump, ele tem todo um programa, não vou dar agora aqui, tem todo um... Pronto, aqui até o Serginho Rodrigues está lembrando aqui que a Maria Elvira Salazar postou que as urnas são em 70 países, exatamente isso. Portanto, o Donald... Brasil! Ai, senhor Sepúlveda, desculpa, meu espirro. Brasil! Ai! Desculpa. Bom, pois não. Então, o Donald Trump, houve até uma reunião antes das eleições de 2024 do Donald Trump, em que vários assessores e com a ajuda de pessoas que estavam ligadas à Venezuela, não ao regime venezuelano, mas à Venezuela, fizeram uma reunião para mostrar como eles fraudavam as eleições. E foram tomadas uma série de medidas para evitar essa fraude eleitoral em 2024. Bom, então, vejam que o Trump ele tem também uma intenção de desmontar essa grande máquina de fraude eleitoral pelo mundo, porque isso mostra que o regime da Venezuela tinha se tornado uma central de destruição social. Eu estava ouvindo agora um analista que é venezuelano, vive nos Estados Unidos, e diz o seguinte: pensem, por exemplo, o que é mandar drogas e o que é mandar criminosos para os Estados Unidos. É uma quebra. Bom, mas ele diz o seguinte, também a introdução de dinheiro sujo no sistema financeiro. Bom, agora, eu, portanto, chamo a atenção de que, e dizem várias pessoas, que esse telefonema do Trump tinha a ver com isso, com a questão da fraude eleitoral. Ou seja, Trump está querendo mostrar não apenas que houve uma fraude eleitoral em 2020, qual foi a data da eleição americana? 2020, né? 2020. Mas ele está
querendo mostrar que o regime venezuelano se tornou um centro de fraudes eleitorais. Então, por isso é que eu digo o seguinte, meus caros, há muita coisa conectada. Não é apenas tráfico de drogas. O tráfico de drogas é apenas um braço dessa ação do Foro de São Paulo. E aqui eu volto outra vez para a questão do Foro de São Paulo. Outro dia escrevi, eu até escrevi algo a respeito disso, que era o seguinte, eu sei que há pessoas que têm nojinho falar do Foro de São Paulo, mas então leiam o livro do Paulo Henrique, que não é chute, não é achismo, são documentos. Bom, então, agora o que é que eu queria insistir? Queria insistir o seguinte, o que nós estamos vendo na Venezuela não é, portanto, a derrubada de apenas um cartel de tráfico de drogas. É um cartel, é um grupo criminoso ideológico ligado a Cuba, controlado por Cuba, e por isso nós vamos ver depois aí que os cubanos estão apavorados com o que está acontecendo, porque eles sabem que a conta vai parar neles também. Nós temos que ter isso em vista. A Venezuela é um centro ideológico que perturbou democracias ocidentais. Eu vou terminar com uma pergunta. As pessoas que estão aqui assim ouvindo, as pessoas que estão aqui ouvindo essa live, já pararam para pensar se for comprovado nos Estados Unidos que a eleição do Biden foi roubada por sistemas eletrônicos de falsificação de contagem de votos, por exemplo, com a interferência da Venezuela e agentes da Venezuela? Já pensaram nisso? Já pensaram qual é o abalo institucional que isso vai gerar ou não? Pois é uma discussão que começa a tomar forma e me chamou a atenção, senhor Sepúlveda. Hoje de manhã compartilhamos informações sobre isso, inclusive a nossa fonte nos mandou algumas coisas, né? A principal, La Fonte, um abraço a ele, que dão informações acerca da Suzy Wales, que vamos colocar assim, a czar do governo Trump, né? Até o Trump meio que tem medo dela, né? Ela coloca a ordem ali, a chefe de gabinete, e ela era uma das pessoas que desacreditavam bastante dessa questão de uma interferência, e ela participou de uma reunião que aconteceu em Mar-a-Lago, e ela começou a ficar surpresa com alguns dados que estavam sendo apresentados, e ela teria ligado para o Elon Musk pedindo ajuda dele para cruzar informações. O Elon Musk falou, olha, eu não tenho como assistir uma reunião tão longa como essa, né, que você está descrevendo, que você está aí, mas faz o seguinte, me manda os seus highlights, que você, as suas anotações, os pontos que você acha um culminante. E aí ela faz esse relatório, envia para o Elon Musk liga para ela, fala, olha, realmente aqui tem algumas coisas que estão estranhas, eu vou fazer um trabalho aqui. E aí ele cruza com informações, com a inteligência artificial dele, e faz alguns telefonemas e retorna a ligação para Suzy Wales, dizendo, olha, realmente ocorreram inconsistências, vamos colocar dessa forma aqui na plataforma, né? Ocorreram inconsistências. E aí passou a haver um esforço maior da administração Trump nesse sentido. Tanto que nos últimos dias, como o senhor bem colocou, senhor Sepúlveda, o Donald Trump, ele chegou a postar, né, um programa de mídia independente na internet falando sobre esse caso, e o senhor bem descreveu, disse, olha, é necessário ter aqui uma atenção total sobre a questão das eleições de 2020 e as possíveis fraudes que teriam ocorrido lá dentro dos Estados Unidos. Tá? Então é um ponto que, assim, nós não estamos cravando nada, estamos aqui trazendo informações para vocês, tá, pessoal? Nós estamos fazendo esse levantamento, apurando dados e
dando as informações. Não estamos cravando, falando, isso aconteceu, agora vai, nem nada do tipo. Mas, como o senhor Sepúlveda disse, isso se confirmando, imaginem a mudança. O senhor Sepúlveda não seria só institucional nos Estados Unidos, não, tá? Eu acho que isso tem um potencial para mudar muita coisa nesse choque das placas tectônicas que estão mudando a ordem global, né, já principalmente aí nos últimos 3 anos, 4 anos pós-invasão da Ucrânia, meu caro amigo. Olha, Paulo, eu também concordo com isso, porque se nós estamos falando de 70 países, isso é algo de uma dimensão assim... eu não gosto de usar a palavra apocalíptica, mas é uma dimensão de placas tectônicas mesmo, porque isso é um terremoto mundial. Mas eu falei só dos Estados Unidos para as pessoas pensem só nos Estados Unidos primeiro, depois vamos ver o resto, né? Mas é muito interessante.